tudo bem com vocês? Aqui é a Jana, super fã do Guia da Monografia, e hoje, pessoal, esse vídeo é bem especial porque vou compartilhar com vocês um acontecimento muito importante na minha vida, na minha carreira, enfim, que é como eu ganhei um prêmio de apresentação em um congresso internacional. Pessoal, é um momento assim que eu vou lembrar certamente pro resto da vida, né? Foi um momento extremamente importante e um momento em que eu venci os meus maiores medos e inseguranças. Então, por isso eu quero muito compartilhar com vocês um pouquinho desse momento hoje, tá bom? E aí, pessoal, eu acho importante primeiro contextualizá-los, né? Esse evento, ele aconteceu em 2018, na cidade de Praga, na República Tcheca, no mês de março. E era um evento relacionado à gestão integrada de recursos hídricos, né, que é o meu tema principal, né, de pesquisa. E aí, pessoal, a minha insegurança e o meu medo já começou desde o início, né? Eu vi que era um evento interessante, né, mas já comecei com aquele pensamento negativo na hora de me inscrever, né? Eu falei, não sei se eu vou conseguir que o meu resumo, né, que o meu artigo seja aprovado nesse congresso para apresentação oral, né? Enfim, falei, vou tentar, porque tentar é de graça, não custava nada, né? Você só paga se for aprovado e se for de fato pro evento, né? Enfim, então eu fiz a minha inscrição, mandei o meu trabalho. E aqui vale ressaltar que foi o primeiro artigo científico que eu desenvolvi na plataforma Monographs, tá? Foi o primeiro e o primeiro eu já tive esse êxito todo. Então, pessoal, funciona super para artigo científico, tá? Então, vamos lá. Fiz a minha inscrição no evento, mandei o meu artigo, né? Sem muita expectativa, né? Passado alguns dias, eu recebi a notícia de que ele tinha sido aprovado para apresentação. Nossa, eu fiquei super feliz e ao mesmo tempo veio aquele super medo. E agora? Consegui a aprovação, eu vou ter que apresentar esse trabalho, né? E aí, pessoal, é uma mistura de sentimentos e medos e inseguranças, assim, que dominaram, né? Dominaram até certo ponto, porque Jana venceu, né? E vamos lá. Foi aprovado, fiquei super feliz, meus orientadores ficaram super felizes e a Jana começou o quê? A fazer o planejamento. E aí, pessoal, esse planejamento foi extremamente importante porque quem me acompanha um pouquinho mais nos vídeos sabe que eu tendo a falar um pouco demais. Falo um pouco demais. E aí, nesse evento eu teria que apresentar o meu artigo científico em 5 minutos. 5 minutos, pessoal. E essa apresentação funcionou como se fosse um pitch. Quem está na área de administração e marketing provavelmente vai saber melhor que eu o que é isso, né? Publicidade também, enfim. O pitch nada mais é que você vender, né? Apresentar o seu projeto, a sua ideia, né? No meu caso, o artigo científico num curto espaço de tempo, né? No meu caso, eu tinha 5 minutos, que é um tempo assim, para quem fala demais, é um tempo bem curto, né? Então já era um desafio bem grande. E claro, além do tempo, veio o desafio do inglês, né? Eu tô aqui, minha experiência, né? Tô compartilhando o que eu passei. Quem me conhece, né, sabe que eu a palavra era, uma pessoa extremamente insegura na língua inglesa, né? E nessa época eu era extremamente, gente, mas extremamente travada na conversação, né? Aí eu pensei, bom, você, Jana, vai ter que apresentar para um público desconhecido, num país desconhecido, em inglês, o seu trabalho, em 5 minutos. E aí eu pensei, bom, beleza, Jana consegue, né? Vamos lá.
Voltando para a parte do planejamento. Se eu tenho 5 minutos, eu pensei, eu vou ter que construir no máximo uma apresentação com 5 slides. Qual que é a média que a gente faz? 1 minuto para cada slide, certo? E aí, pessoal, vale atentar também para um detalhe importante. Quando a gente se inscreve no evento, a gente precisa seguir algumas normas de formatação próprias exigidas do evento, né? Então, o evento, ele disponibilizou um arquivo em PDF, né, com uma apresentação modelo para a gente seguir, né? Então, eu precisava considerar esse modelo e montar a minha apresentação baseada nesse modelo, né? E o que esse modelo de apresentação pedia? Ele pedia uma capa com o título do trabalho, o nome dos orientadores, a logomarca do evento e, claro, né, colocar sempre a logomarca também de quem financiou, quem te ajudou a estar ali, né? É muito importante. Em seguida, vinha uma introdução, que é uma contextualização geral do assunto que eu ia apresentar, né? Em seguida, o objetivo do trabalho. Depois, o método que eu usei para conseguir alcançar esse objetivo. Depois, principais resultados e, por fim, as conclusões que eu tirei desse trabalho, certo? Esse era o modelo que eles exigiam, tá bom? Então, é muito importante que a gente siga as normas de formatação do evento. É igual para revista, é igual para universidade, enfim, né? Cada lugar tem as normas próprias. E aí, pessoal, uma outra coisa que eu chamo bastante atenção para quem pretende, né, apresentar um trabalho no exterior ou em qualquer evento mesmo, não precisa, pode ser inclusive dentro do Brasil, existe uma preocupação grande com o tempo de apresentação, então é muito importante que vocês cumpram o tempo determinado para apresentar o trabalho. Por quê? Porque uma vez que você extrapola o tempo, todo o evento atrasa. Então, existe, assim, uma preocupação grande com isso, e eu digo que existe uma preocupação bem grande com isso lá fora, né? Foi o que eu vivenciei. Por que que eu falo isso? Porque eu vi algumas pessoas ultrapassando o tempo e sendo interrompidas, e é extremamente constrangedor, né? Você sair do seu país para apresentar um trabalho e ser interrompido porque ultrapassou o tempo, né? Então, assim, ninguém merece. Então, para não correr o risco, cumpram um tempo determinado, certinho? Então, depois que eu montei os slides, pessoal, que eu fiz? Eu montei os slides em inglês, né? Lógico, né? Porque é um evento internacional. E aí, eu criei um texto, no Word mesmo, até imprimi depois, um texto com uma possível fala, né? Para cada slide, para os 5 slides, eu criei um textinho, né? Em inglês também. Montados os slides e criado um texto com as minhas possíveis falas, né? Eu enviei esse material para uma pessoa expert em língua inglesa para que essa pessoa corrigisse, né? O meu inglês, porque, né, gente, nós não somos nativos, né, da língua inglesa em países, né, que tem a língua inglesa como língua materna. Então, esse cuidado é especial, tá? Pra gente não passar por constrangimentos lá fora, porque é bem ruim. Mesmo aqui no Brasil, quando a gente comete alguns erros, assim, grosseiros de português, né? Lá fora é a mesma coisa, então a gente precisa continuar se preocupando, né? Então eu pedi para alguém que sabe muito inglês me ajudar com isso. Então, feitas as correções nos meus slides, no texto, que seria a minha fala, né, para cada slide, eu comecei a praticar uma técnica que se chama técnica shadowing. O que é isso? É uma técnica em que você tem um locutor que vai ditar, né, a sua fala e você vai repetir, certo? Mas, Jana, como que você fez isso? Com o Google Translator. Google Translator salvando. Sim, pessoal, o que eu fiz? Eu fui colocando cada parte do meu texto no Google Translator
Aí eu clicava no microfoninho do Google Translator para ouvir a pronúncia daquele texto, e aí eu ia repetindo. O Google Translator falava, Jana repetia. E esse processo, pessoal, foi feito muitas vezes. Nossa, eu repeti muitas vezes. No mínimo 15 vezes, pessoal. Eu não sei precisar, porque eu não contei quantas vezes eu fiz isso, mas com certeza foi mais de 10. Só para ouvir o translator, para conseguir compreender bem a pronúncia do inglês e conseguir repetir aquele texto da melhor forma possível, né? E belezinha. Vencida a técnica de shadowing, aí inevitavelmente eu passei para o treinamento cronometrado, né? Então eu tinha 5 minutos, tinha 5 slides e tinha um texto ali que eu tinha preparado, né? E que eu treinei bastante o listening desse texto. E aí eu tive uma pessoa que me ajudou muito, né? Que é meu companheiro de vida, o Aaron, meu namorado. E ele cronometrava o tempo para mim enquanto eu apresentava. E lógico, né, gente? No início eu extrapolava um pouquinho, aí eu fui adaptando o texto, apresentava de novo, aí eu já ultrapassava bem menos, até que eu consegui alcançar os 5 minutos. E no final eu já estava até com 4 minutos e 50 segundos, ou 4 minutos e 55 segundos, tipo assim. Então eu tava terminando com alguns segundos de folga. E isso foi ótimo, né? Essa parte do treinamento cronometrado, pessoal, foram feitas dezenas e dezenas de vezes. Eu treinei muito, 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 muito. Não sei falar pra vocês quantas vezes, mas foram dezenas e dezenas de vezes que eu apresentei o mesmo trabalho pro Aaron, né? Enfim, feito o treinamento, eu me lembro que a minha apresentação foi numa quinta-feira pela manhã, né? E eu fiz o treino até quarta de manhã, ou seja, manhã anterior à minha apresentação, né? E eu lembro que na parte da tarde eu tentei relaxar um pouco, explorar a cidade, conhecer, passear lá, né? Porque a primeira vez que eu fui pro exterior, primeira cidade, né? Fora do Brasil que eu estava conhecendo, e por sinal é uma cidade maravilhosa, Praga. Super recomendo quem tiver a oportunidade de conhecer. É uma cidade linda, né? E tentei relaxar um pouco. Uma coisa que me ajudou muito a descansar de fato a mente foi passiflora. Eu sempre falo, né? Eu sempre sugiro, o passiflora é um calmantezinho natural, tá? À base de planta, né? Que dá uma boa tranquilizada, né? Por quê? Porque ali, gente, era tudo muito novo, né? A Jana de 2018 era uma Jana travada na conversação em inglês. Eu só não era travada em apresentações para público, né? Porque eu já tinha, enfim, já tinha perdido esse medo há muito tempo de tanto apresentar trabalho. Mas eu era uma pessoa extremamente travada na língua inglesa, principalmente na conversação. E eu tava com um medo enorme de travar lá na hora, né? Então, assim, eu fiquei muito ansiosa. Então, o passiflora me ajudou a dormir bem, a descansar bem. Chegou o dia da apresentação, fui lá, né, no local do evento, e eu estava preparada para ser uma das últimas a apresentar o trabalho, né? Seriam 12 pessoas na parte da manhã, mais ou menos, de 12 a 15, eu não me lembro exatamente quantas pessoas foram na parte da manhã, mas eu seria uma das últimas. E aí, pessoal, à medida que as pessoas iam apresentando o trabalho, aquela tensão ia aumentando. E aí eu me lembro que a presidente da sessão que eu estava apresentando o trabalho, eu acho que ela percebeu meu nervosismo e ela resolveu me chamar antes do previsto, né? E assim, pessoal, os eventos, eles têm sido super organizados, né? E lá fora, pelo menos, eu acho que
quase todos, não só lá fora, no Brasil também, tá? Os eventos têm pedido muitas vezes a apresentação antecipadamente, para eles já deixarem ali preparados no computador para a pessoa só chegar e apresentar, né? Foi assim lá em Praga. Eu mandei essa apresentação com 5 dias de antecedência, tá? Que foi uma coisa que eles exigiram para preparar melhor, organizar melhor, né? Então, minha apresentação já estava lá, toda certinha. E quando ela chamou meu nome antes do previsto, foi uma mistura de nervosismo com aquele sentimento de agora vai e vai acabar logo. Enfim, eu não sei explicar o meu sentimento naquela hora, mas fui lá, coloquei a minha apresentação, que já estava bem fácil ali no computador deles, e comecei a apresentar. Pessoal, eu não sei, claro que eu sei, eu treinei muito, eu me preparei muito para essa apresentação, muito mesmo, né? Eu coloquei meu coração nessa apresentação. Mas o inglês, surpreendentemente, saiu naturalmente, assim. E eu confesso que muita coisa que eu treinei, acabei não falando lá, e a apresentação ficou melhor ainda, porque eu falei coisas que foram até mais interessantes do que eu treinei. Como aconteceu isso? Não sei. Eu só sei que a minha atenção, geralmente, ela é uma atenção que acontece antes da apresentação, mas a partir do momento que eu começo a apresentar, acaba. E as coisas fluem tranquilamente, né? E nesse dia não foi diferente. E o fato de eu ter sido surpreendida para apresentar antes da minha vez, né, do que estava previsto no cronograma, de alguma forma me deixou mais tranquila. Então eu fiz a apresentação em 5 minutos cravadinhos, né? E aí tinha 2 ou 3 minutos para perguntas. Eu respondi a umas 2 perguntas do público e acabou. E ali, gente, foi uma sensação de missão cumprida tão gostosa que não tem preço, né? Acho que foi uma das sensações mais gostosas que eu senti na vida, né? E passou, né? E aí eu só fiquei assistindo as apresentações de outros colegas, né? Enfim, pessoal, quando veio o prêmio, eu realmente fiquei muito surpresa, muito mesmo, né? Porque até então eu acreditava que eu era uma pessoa que não iria conseguir falar inglês em público, né? Que eu ficaria travada. E, gente, não fiquei travada. Falei inglês de forma muito natural em público, depois de muito treinamento, que seja, mas é uma situação extremamente nova e inusitada para mim, né? Para uma pessoa insegura e cheia de medos, foi uma superação gigantesca. Então, assim, a minha mensagem para vocês é: se nós não acreditarmos na nossa capacidade, quem é que vai acreditar? E se a gente tiver com medo e insegurança, tudo bem. O que a gente não pode fazer, pessoal, é deixar esse medo e essa insegurança vencer a gente, entendeu? Então, se vocês têm medo de apresentar, mesmo em português eu tinha esse medo, nossa, como eu tinha medo de apresentar em público, eu tinha pavor, nossa, eu era extremamente tímida. Como que a gente vence esse medo? Fazendo, né? Quem tem medo de apresentação, vence o medo apresentando. Quem tem medo de falar inglês, vence o medo como? Falando, né? E assim a gente vai superando todos os obstáculos, inclusive os nossos medos e inseguranças, né? Então esse vídeo, pessoal, além de querer compartilhar com vocês para motivá-los, né? É para dizer que eu entendo o medo, eu entendo a insegurança de vocês, porque eu era assim, né? E para algumas coisas eu ainda sou.
Só que sempre que esse sentimento de insegurança e medo vem, o que eu tento fazer? Eu lembro daquele momento em Praga, né? Em que eu superei um dos maiores medos que eu tinha na vida, que era de falar inglês em público. Né? Cada um tem o seu medo, né? Dentro da minha profissão, meu maior medo era esse, né? E gente, eu consegui. Por que vocês não conseguiriam? Entendeu? Então, assim, pessoal, a minha mensagem para vocês é que vocês tentem superar as inseguranças e os medos, né? Porque nós somos as únicas, tipo assim, nós somos as pessoas, tipo, mais importantes que precisamos, assim, que precisa acreditar no próprio potencial. Porque se a gente não acredita no nosso potencial, outras pessoas também não vão acreditar, né? E nós somos capazes de qualquer coisa, pessoal, desde que a gente queira, né? E desde que a gente lute, né? Lute contra a insegurança, lute contra o medo e que a gente dê o melhor ali, que a gente pode fazer, né? Essa é a mensagem que eu tenho para dizer para vocês. Se vocês estão inseguros, compartilhe aí as suas inseguranças, os medos e que a gente se ajuda, a gente tá aí para isso, né? Eu entendo muito isso, porque às vezes eu ainda tenho medos e inseguranças, né? Parece que não, mas sim, sou humana, né? Então compartilhem, comentem, se alguém aí já superou algum obstáculo parecido, comente também, conte a história. Eu vou ficar feliz de ler e responder a todos vocês. Críticas construtivas são bem-vindas também. Se alguém tiver alguma sugestão de vídeo, por favor, mande. E é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Dê o like. E, no mais, ótimo TCC para vocês, ótima apresentação para vocês. E que vocês consigam aí vencer os obstáculos, né, que a vida vai colocar aí, né, para cada um, mas que a gente é totalmente capaz de vencê-los, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia, beijos e bom TCC e boa apresentação. Tchau, tchau, pessoal, obrigada.